Olá pessoal, eu sou Vitório Aquino e nesta aula nós iremos discutir e trabalhar o tema A Primeira República no Brasil. Esse período histórico que estamos tratando aqui nessa aula, a Primeira República Brasileira, ele vai desde 1889, com a proclamação da República, até 1930. Então, esse momento em que a gente irá trabalhar refere-se a esse período de tempo, de 1889 até 1930. Esse período de tempo, esse momento histórico também pode ser chamado de República Velha, ou alguns autores ainda chamam de República Café com Leite, embora hoje esse nome a esse período, ele seja questionado. Então, no Brasil, as ideias republicanas, elas transformaram-se em força política organizada desde a década de 1870, quando os setores da classe média urbana, da Igreja Católica e também do Exército passaram a questionar a autoridade do imperador Dom Pedro II. Porém, esses republicanos, eles não tinham um consenso, um acordo, uma ideia comum a respeito do caráter que a República Brasileira deveria assumir. Os republicanos defendiam transformações radicais com a participação popular. Havia os moderados, que propunham limites para a participação do povo na política, e havia um grupo positivistas que queriam instaurar um governo centralizado e comandado pelos militares. E nesse caso foi a tendência positivista que saiu vitoriosa. Assim, no dia 15 de novembro de 1889, sob a liderança de Marechal Deodoro da Fonseca, setores do exército, influenciados por essas ideias positivistas, deram um golpe de Estado e proclamaram a República no Brasil. Assim, logo formou-se um governo provisório, que foi comandado por Deodoro e composto por várias tendências republicanas, com exceção da tendência dos radicais. Então, o imperador Dom Pedro II foi deposto e ele e sua família foram obrigados a se exilar em Portugal. Assim que tomou posse, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele dissolveu as assembleias provinciais e das câmaras municipais. Destituiu também os presidentes das províncias, que hoje são os atuais governadores do estado. Convocou eleições para o Congresso Nacional Constituinte, que elaborou a primeira Constituição do Brasil Republicano, que foi promulgada em 24 de fevereiro de 1891. Essa Constituição de 1891 estabeleceu a separação entre a Igreja e o Estado e dividiu os poderes em executivo, legislativo e judiciário, extinguindo o poder moderador que existia durante o segundo reinado. É interessante pensar, refletir sobre essa ideia de separação do Estado e da Igreja. Será que hoje a gente tem essa separação mesmo do Estado e da Igreja? Há elementos da religião, da religiosidade de grupos que influenciam atualmente na política? Fica aí a reflexão para que vocês pensem sobre essa questão. Então, outro elemento trazido pela Constituição de 1891 foi que os representantes do governo deveriam ser eleitos por voto direto e somente maiores de 21 anos e alfabetizados poderiam votar. Soldados, religiosos e mendigos não tinham direito ao voto, apesar de não fazer referência ao voto feminino. Pela tradição, na época, as mulheres estavam impedidas de votar. Além disso, a Constituição afirmava que é a igualdade de todos perante a lei e o direito à liberdade, à segurança e à propriedade. A gente também pode pensar e refletir sobre outra questão, que é esse de direito ao voto. Hoje, interessante saber quem tem direito ao voto, né? Então, fica aí para vocês pesquisar. E a questão é que quem participava das eleições tinham direito ao voto naquela época, sendo que quase 80% da população brasileira naquele período era analfabeta. Ou seja, se só podiam votar alfabetizados, então só apenas um pequeno grupo de pessoas poderiam participar da política de fato. Uma das medidas econômicas tomadas
durante o governo provisório, logo no início do governo provisório, em 1891, pelo ministro da Fazenda Rui Barbosa, foi um incentivo à indústria e ao pagamento de salários por meio da emissão de grande quantidade de papel moeda. Então, aumentou-se muito a produção de papel moeda e isso não pode ser feito sem um devido controle. Então, o resultado dessa ação foi uma onda especulativa, que foi a especulação financeira, onde empresas surgiam e desapareciam, e uma inflação generalizada. O que seria a especulação financeira? A especulação financeira nada mais é do que uma operação comercial sobre o mercado de capitais, ou câmbio, com o objetivo de obter lucros em um período curto de tempo. O que acontece? Quando se quer ganhar dinheiro em pouco tempo, várias pessoas elas aplicam seu dinheiro principalmente na bolsa de valores com o objetivo de ter uma rentabilidade o maior e mais rápido possível. E isso, se não for feito com cautela e com um estudo, sabendo o que está fazendo, pode-se perder tudo o que se investiu. Para solucionar esse problema da crise do ensinamento, o governo do presidente Campos Salles, que foi de 1898 até 1902, ele estabeleceu uma série de medidas econômicas, como a renegociação da dívida externa do país, a retirada desse excedente de papel moeda em circulação, a reorganização do sistema bancário e a redução dos gastos públicos, amenizando os efeitos da crise. Bem, com a crise do ensinamento, houve as oligarquias regionais, que são as famílias ricas de cada estado e que dominam a política, se revezam na política. Elas ficaram em alerta e exigiam uma participação mais ativa nos rumos econômicos do Brasil. Desse modo, essa crise que era econômica tornou-se também uma crise política, pois Deodoro da Fonseca ele concentrava grande poder nas suas mãos. E aí essas elites políticas regionais elas também queriam participar do governo. Diante dessa crise política, Deodoro da Fonseca resolveu dissolver o Congresso e defender reformas constitucionais que lhe assegurassem maiores poderes. Ou seja, ele fechou o Congresso e queria a formulação de leis que dessem cada vez mais poder a ele. E isso desagradou enormemente aos seus opositores. E, pressionado, ele renunciou ao cargo de presidente em 1891. Quem assumiu no seu lugar foi o vice-presidente, o Marechal Floriano Peixoto, e aí empregou à força esforços para controlar a inflação e recuperar a economia. Durante o período em que Floriano Peixoto esteve no poder, ele enfrentou duas revoltas, a Revolução Federalista e a Revolta da Armada. Mas nos dois casos a repressão foi violenta e o governo republicano mostrou sua disposição a não tolerar mobilizações oposicionistas. Falando sobre a Revolução Federalista, ela aconteceu no Rio Grande do Sul em fevereiro de 1893. Os combates, a disputa ela foi travada entre republicanos, partidários da centralização política do governo de Floriano, e os federalistas, que eram defensores de um Estado menos centralizado, ou seja, de um Estado em que houvesse o poder menos concentrado nas mãos do presidente. Essas lutas elas se estenderam por Santa Catarina e até pelo Paraná. E só acabou em 1895, como já foi dito, como eu já disse, pelo uso da força pelo governo federal. Já a revolta da Armada, ela teve início em setembro de 1893 e ela aconteceu porque os oficiais da Marinha estavam descontentes com a maior quantidade de pessoas do Exército e a limitada participação da Marinha na política brasileira. Então, eles se manifestaram contra esse que eles entendiam como um descaso à Marinha. E então eles se rebelaram e exigiram novas eleições. Durante esse conflito, a cidade do Rio de Janeiro chegou a ser bombardeada pelos rebeldes, que se renderam em março de 1894, depois de o governo usar a força e sufocar essa rebelião. Bem, no ano de 1894 é eleito o primeiro civil para a presidência da República, o Prudente de Moraes. Nesse momento se inicia no país a política dos governadores, que foi uma aliança realizada entre as oligarquias estaduais, que passaram a determinar os rumos da política nacional.
essa ideia, essa política dos governadores, ela foi projetada por Campos Salles, o segundo presidente civil da República, e ela funcionava como um sistema de alianças entre o governo federal e os governos estaduais, que eram controlados pelas oligarquias locais. O governo federal oferecia favores políticos e se comprometia a não intervir nas disputas locais das regiões, desde que os presidentes dos estados conseguissem eleger deputados e senadores que apoiassem o presidente da República. As eleições, elas, como eram diretas, geralmente elas eram abertas e fraudulentas. A figura dos coronéis ficaram bastante conhecidas nesse momento porque eles é que detinham o controle de votação por meio, muitas das vezes, da força. Então, eles exigiam, ou por meio de aliança, de troca de favores. Eles davam algum bem e, em troca, as pessoas votavam em quem eles indicassem. Então, essa foi a nossa aula sobre a Primeira República. Até a próxima aula.